Olá, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre o tarô de Thoth. O tarô de Thoth, ele é um tarô que se destaca dos tarôs mais populares, assim como o tarô do Rider-Waite ou Smith-Waite, e também do tarô de Marsella, e entre outros tarôs mais populares. Isso por conta não somente das suas ilustrações, mas também por conta da sua grande carga de símbolos que cada carta carrega. E além de ser uma ferramenta oracular ou de adivinhação, ele também é uma ferramenta magística e um livro de informações, onde cada carta ou lâmina é como se fosse uma página desse livro que ele forma. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre o tarô de Thoth, vem comigo nesse vídeo. Então, primeiramente, se você se interessa por esoterismo, ocultismo, magia e tarô também, é claro, se inscreva nesse canal e já deixa sua curtida nesse vídeo para que outras pessoas possam receber esse conteúdo também. E também não deixe de compartilhar com seus amigos que se interessam por este assunto. Então vamos ao tema do vídeo. Bom, o tarô de Thoth, ele é composto por 78 cartas, ou 78 lâminas, sendo 22 arcanos maiores, sendo 21 cartas mais a carta número 0, que nesse caso seria a carta do louco. Ele também é constituído por 40 arcanos menores, divididos em 4 naipes, que representam os 4 elementos da natureza, que são os naipes também encontrados no baralho comum, sendo o primeiro naipe o naipe de paus, ou de bastões, que representa o elemento fogo, o segundo copas, que representa o elemento água, o terceiro espadas, que representa o elemento ar, e o quarto naipe, discos ou pantáculos, que representa o elemento terra. E caso você queira saber um pouco mais sobre o simbolismo dos 4 elementos, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir um vídeo onde eu faço a explicação e as correlações dos 4 elementos da natureza com o seu simbolismo esotérico. E para finalizar, nós temos 16 cartas que representam a realeza ou a corte, onde nós temos, nesse caso, o cavaleiro, a rainha, o príncipe e a princesa. Um pouco diferente de alguns outros decks de tarô, que geralmente utilizam a figura do rei e da rainha. E existe toda uma explicação e uma ideia do porquê o cavaleiro é substituído pelo rei, que de uma forma resumida, a rainha ela assume uma figura de gestora dentro do império, e o cavaleiro acaba se tornando uma figura que defende o império, sendo a figura do cavaleiro uma figura mais ativa, no sentido de defender o seu próprio reino com as próprias mãos. Já a rainha numa figura mais administrativa e também estratégica, onde ela coordena o que acontece nesse império. E essas lâminas ou cartas, elas representam e ilustram de forma simbólica forças da natureza, padrões de comportamentos ou até mesmo situações do nosso cotidiano, onde ele representa de uma forma arquetípica estruturas e padrões que podemos identificar no funcionamento do universo, tanto em grande escala quanto em pequena escala, ou seja, desde grandes acontecimentos a situações menores do nosso dia a dia. E essas estruturas ou padrões, elas são representadas por símbolos como os signos da astrologia ou os planetas também, as letras hebraicas da cabala judaica, que além de letras e números, representam ideias, conceitos, palavras, e nas próprias cartas nós também podemos identificar a Sefirot da árvore da vida, que representam as emanações divinas, para quem já tem alguma afinidade com a Cabala. Nessas cartas, nós também identificamos figuras de divindades pagãs, objetos, itens da natureza e também toda a composição de formas e cores que carregam também cada elemento um significado, sendo cada carta do tarô uma representação pictográfica desses padrões, dessas estruturas e dessas ideias, ou até mesmo forças. E através dessas cartas e os seus simbolismos, nós conseguimos decodificar e identificar as influências dessas forças em determinadas situações da nossa vida. Então, quando eu vou fazer uma consulta de tarô, cada carta que sai, ela está representando ali energias que estão presentes na questão que o consulente está me trazendo. E a partir daquela leitura, ou do momento, ou de uma adivinhação, o tarô está me mostrando através de símbolos as influências presentes ali, tanto do que está acontecendo e está fora do nosso alcance de percepção, e também
daquilo que há mais probabilidade de acontecer diante daquelas decisões. Então ele atua como se fosse um espelho do universo, onde através dessas simbologias complexas que o tarot de Thoth carrega, nós conseguimos extrair essas informações sobre os acontecimentos. E agora vamos falar um pouco mais sobre a história do tarot de Thoth. Por volta do ano de 1938, o ocultista Aleister Crowley, sendo uma das figuras mais influentes do ocultismo ocidental, estava em busca de um parceiro ou parceira para que ele pudesse desenvolver o seu próprio tarot, baseado nos seus estudos e experiências mágicas. E ele buscava alguém que pudesse representar, ilustrar as suas ideias, os seus conhecimentos, e do qual ele realizou a entrevista de algumas pessoas, mas do qual ele ainda não havia sentido uma afinidade. Mas foi através de algumas amizades em comum que Crowley ele conheceu a Lady Frida Harris, que foi uma artista surrealista e cubista que veio a se tornar a sua parceira para o desenvolvimento do tarot de Thoth. E agora falando um pouco mais sobre a Frida Harris, o seu nome completo era Marguerite Frida Harris, ou comumente era chamada de Lady Frida Harris, que foi uma inglesa pintora surrealista e cubista. Ela também fazia parte da maçonaria mista, que é uma maçonaria que admite ali a participação tanto de homens quanto de mulheres. Ela foi estudante de antroposofia e também fez parte da Sociedade Teosófica. E ela é quem foi a responsável por produzir as pinturas que deram origem às ilustrações do Tarot de Thoth. Então ela foi responsável por dar vida, por dar alma a esse projeto, do qual ela teve uma participação muito importante, além da produção das obras, do qual eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. E a ideia inicial do Crowley era de retratar e transmitir o seu conhecimento adquirido na Golden Dawn, ou a Ordem da Aurora Dourada, que foi uma ordem iniciática hermética fundada no ano de 1888, do qual ele fez parte. E a ordem ela havia o seu próprio tarô, e uma das ideias do Crowley era justamente fazer uma atualização desse tarô da ordem da Golden Dawn, se baseando ali na sua estrutura iniciática de ensinamentos, junto também com a sua própria experiência e os seus estudos. E uma outra intenção do Crowley também era de aprimorar o tarô do Rider-Waite, que também foi um membro dessa ordem iniciática, do qual ele teve ali alguns conflitos. Então, uma das suas intenções era superar esse tarô desenvolvido pelo Rider-Waite, que hoje em dia é conhecido, né, como Rider-Waite ou Smith-Waite, e que na verdade não tinha sido desenvolvido somente pelo Waite, mas também pela ilustradora Pamela Colman Smith, do qual o seu nome foi ocultado dessa obra. Por isso, em algumas situações, ele é conhecido também como o tarô de Smith-Waite. Mas nessas conversas com Crowley, a Lady Frida Harris, ela não somente incentivou ele a desenvolver um projeto mais ambicioso, transmitindo ali os seus 40 anos de experiência no ocultismo, magia e esoterismo, mas ela também foi responsável por encontrar financiadores para a exposição das suas obras. E não somente isso, mas a produção de catálogos e também a própria publicação do tarô em si. Então, a partir daí, Crowley ele foi fornecendo seus estudos, conhecimento e experiência para Frida Harris, e ela também foi assimilando esse conhecimento, aprendendo e desenvolvendo, e dando vida a esses conhecimentos através das 78 lâminas, que obviamente foram produzidas em telas ali muito maiores do que o tamanho da carta convencional do qual a gente conhece hoje no tarot de Thoth, e que essas telas elas tinham ali mais ou menos por volta do tamanho de uma folha A3, que seria equivalente a duas folhas A4 juntas, que é aquela folha sulfite que a gente conhece. E ela utilizava de traços surrealistas e cubistas para que ela pudesse criar essas ilustrações. E ela utilizou uma técnica muito característica do cubismo, que é uma técnica que utiliza de formas geométricas que proporcionam a visualização de uma figura sob diversos ângulos diferentes, criando o efeito de profundidade nas figuras, sem alterar as suas propriedades. E essa técnica era chamada de geometria projetiva, que permite você reproduzir uma figura de perspectiva tridimensional em uma superfície bidimensional. E naquela época, era uma técnica muito utilizada em mapeamentos cartográficos, ou seja, para produzir mapas de lugares, regiões, e que são utilizados para mapear a superfície de um determinado local. E também era muito utilizado em desenhos técnicos de arquitetura e de engenharia. E durante esse processo, após muitas revisões, aprimoramentos e contratempos também durante esse período, o que era para durar ali poucos meses, acabou levando um período de 5 anos para ser realizado. E em 1943, eles finalizaram a pintura das 78 cartas. E foi um período onde houve uma grande troca de informações, conhecimentos e experiências entre ambos.
fazendo com que houvesse uma grande dedicação a esse projeto. E no ano seguinte, o livro de Thoth ele foi finalizado. E esse é um livro que ele contém a apresentação das lâminas ou cartas e também as instruções de uso do tarô, junto com os simbolismos e significados de cada carta, como se fosse uma espécie de manual de uso do tarô. Mas somente em 1969 a obra foi de fato publicada, e não havia sido nem por Crowley e nem pela Lady Frida Harris, mas sim por um discípulo do Crowley, que se chamava Grady Lewis McMurtry, já que nessa data tanto o Crowley quanto a Lady Frida Harris já haviam falecido. As pinturas originais das cartas chegaram a ser expostas em uma exposição de arte em Oxford, na Inglaterra, pela primeira vez em 1941, mas por conta da má fama do Crowley, para quem já ouviu falar dele sabe do que eu estou falando, e também por conta das suas polêmicas, seu nome teve que ser ocultado da exposição, para que ela pudesse ser aprovada e realizada. E hoje você pode encontrar as pinturas originais do tarô de Thoth no Instituto de Warburg, que é um centro de arte e cultura na Inglaterra. Então, o tarô de Thoth, ele é um tarô que se destaca dos demais, tanto pela complexidade das suas ilustrações, que são riquíssimas em detalhes, e também de técnicas complexas, contando ali uma grande diversidade de cores, formas, figuras e também pela sua simbologia, que acaba sendo mais, se não a mais complexa, do que a maioria dos decks de tarô do qual a gente tem conhecimento hoje. E geralmente utilizam ali de atribuições simbólicas menos compostas, ou seja, com uma menor diversidade de linguagem simbólica, como o próprio Smith-Waite ou o tarô de Marsella, que são os tarôs mais populares, acredito eu, e também que esses tarôs que eu citei de exemplo, eles utilizam ali de uma linguagem estética mais medieval, utilizando figuras ali como o bobo da corte, o andarilho, o artesão, o papa, a papisa e o monge, e outras figuras desse contexto histórico, o que acaba sendo diferente do tarô de Thoth, apesar das figuras da realeza, que também são interpretadas de uma outra forma. Mas o tarô de Thoth, ele utiliza ali de figuras e símbolos pagãos, mesclando divindades egípcias, gregas e as próprias divindades de Telema, junto com alquimia, numerologia, astrologia, cabala, geometria, geomancia, esoterismo oriental e principalmente a visão de Telema sobre o novo éon, que é conhecido em Telema como éon de Horus. E esse sistema de Telema, do qual eu já citei em outro vídeo, e eu vou deixar o card aqui em cima também, ele é baseado no Livro da Lei, que foi uma obra recebida por Crowley nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904. Em Cairo, no Egito, que é considerado a voz de Telema, sendo o tarô de Thoth em si a visão de Telema. E juntando tanto o livro da lei quanto o tarô de Thoth, nós temos ali informações, orientações e conhecimentos sobre esse novo éon de Horus. Por isso o tarô de Thoth, ele também é considerado como um livro de informações, onde cada lâmina ou carta é como se fosse a página de um livro, onde cada ilustração contém diversas informações. E é como se fosse, entre aspas, um gibi que ilustra ali ideias sobre a lei de Telema. E o tarô de Thoth, ele possui algumas outras particularidades também comparado aos tarôs mais comuns. E alguns exemplos são: no lugar da carta da temperança, no tarô de Thoth, nós encontramos a carta da arte. E no lugar da carta do julgamento, nós temos a carta do novo éon. A carta do mundo, ela foi substituída pela carta do universo. E a posição da carta da estrela, ela troca de lugar com a carta do imperador. E no lugar da carta do Papa, nós temos a figura do Hierofante, que ao contrário da figura do Papa, que é uma figura de autoridade espiritual no cristianismo do catolicismo romano, ele é um termo grego que se refere a um sacerdote, como um intermediário entre os seres humanos e os deuses, uma figura que traz revelações para a humanidade, ou até mesmo que revela coisas sagradas. E o objetivo principal de Crowley era de deixar uma obra de uso mágico e iniciático, onde essas cartas contêm mistérios, processos ritualísticos e também o seu conhecimento sobre o universo, tanto macrocósmico quanto microcósmico, e não como uso principal como meio de adivinhação, que geralmente acaba sendo o uso mais popular do tarô. Mas não que ele não possa ser utilizado para essa finalidade, mas não era seu objetivo central inicial. Pois é no tarô de Thoth
do qual ele aplicou todo o seu conhecimento mágico que ele adquiriu ao decorrer da sua jornada, onde cada carta oculta mistérios iniciáticos sobre o universo e o ser humano, e à medida que você vai estudando, se aprofundando e utilizando, mais informações vão se revelando para você, como se fosse um livro que não tem fim, e que todas as vezes que você se depara com ele, em momentos, circunstâncias diferentes, parece que uma nova informação é revelada diante dos seus olhos. E conforme você vai também se transformando internamente, essas informações também vão se revelando para você. Então, além de ser um livro ilustrativo, é como se fosse um livro dinâmico, interminável, e principalmente um livro que tem vida por si só. E me diz aqui nos comentários, você já conheceu o tarô de Thoth ou algum outro tarô? E caso você queira conhecer mais ou agendar uma consulta oracular comigo, entre em contato. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever neste canal. Obrigado pela audiência e até a próxima.